Queridas irmãs e amados irmãos que estão aqui na Catedral Cristo Rei, a Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, vocês que estão também nos acompanhando em tantos lugares pela transmissão da TV Horizonte, essa missa das 10h30 aqui da Catedral, como de costume. Uma saudação especial àqueles que nos ajudam com seus ministérios a bem celebrar a Sagrada Liturgia, os diáconos, o seminarista aqui presente, coroinhas, proclamadores da palavra, salmista, ministros extraordinários para a distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, quem também nos ajuda colaborando com o canto. Estamos juntos como assembleia, somos reunidos, como dissemos no início, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É Ele que nos congrega, como no finalzinho da primeira leitura, como um pastor, Ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros, carrega aos colos, Ele mesmo tange as ovelhas mãe, ou seja, Ele nos torna seu povo e seu rebanho. Estamos no tempo do Advento, começamos na semana passada, esse tempo de espera, expectativa, de preparar o caminho do Senhor. O Advento tem duas características. Ele é um tempo que nos ajuda a cultivar a espiritualidade própria do cristão, que é da vigilância e da espera amorosa por Cristo, que veio, que vem e que virá. Veio uma primeira vez na nossa fragilidade, na nossa carne. Nós rezamos isso no primeiro prefácio do Advento. E virá na sua majestade no final dos tempos para entregar seu reino ao Pai. Portanto, as 2 semanas do Advento, as 2 primeiras semanas, nos colocam nessa atitude sempre necessária que nós já estávamos vendo nos últimos domingos do tempo comum: esperar, vigiar, não deixar a vida ser vivida de qualquer maneira, perceber os sinais de Deus na história, perceber seus apelos para a nossa conversão, perceber as suas presenças, os seus adventos, as suas vindas no nosso meio. E lá para o dia 17, mais ali, nós vamos então nos preparar proximamente da celebração do Natal do Senhor, do mistério da encarnação do Verbo que se fez carne e veio morar no meio de nós. Estamos no segundo domingo. Nos anos A, B e C da liturgia, esse domingo é preenchido pela figura de João Batista, este grande personagem que é o precursor, aquele que está à frente, preparando, ajudando a compreender as estradas do Senhor. Nós devemos perceber que também nós somos, de uma maneira ou outra, chamados a ser João Batista, porque também cabe a cada cristão preparar o caminho do Senhor na vida dos outros, na vida deste mundo. Nós também somos chamados a ser profetas pelo batismo, anunciando a palavra do Senhor e denunciando tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que diminui a dignidade da pessoa humana. Nós também devemos fazer como João, anunciar, mesmo que seja no deserto, anunciar a conversão e a salvação do nosso Deus. Eu gostaria de deter-me na minha homilia de hoje em 4 verbos que aparecem nas leituras, para ajudar-nos a compreendê-las melhor. A primeira leitura tem o verbo consolai, que é o anúncio que o profeta Isaías é chamado a dizer para uma comunidade que está meio que desorientada, o povo de Deus que está lá no exílio da Babilônia, mas que começa a escutar rumores de que alguma coisa vai mudar, porque um tal de Ciro, rei da Pérsia, parece que está crescendo e pode ser que ele vença os babilônios e assim, quem sabe, nós podemos voltar à nossa casa lá na Judéia, podemos reconstruir o nosso templo e refazer a nossa história.
Ainda tem muitas dúvidas, porque alguns já não têm mais forças para fazer o caminho de volta, alguns já se estabilizaram lá na terra do exílio. Então o profeta é chamado a anunciar algo novo. Ele anuncia um novo êxodo. Assim como no passado o povo saiu da terra da escravidão do Egito e passou pelo deserto, agora Isaías anuncia um novo êxodo em volta dos deportados, dos exilados, para a terra que o Senhor havia prometido aos pais lá através de Moisés, até antes através de Abraão. O caminho é um caminho novo. Preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus, nivelem todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas, a glória do Senhor então se manifestará. O profeta anuncia uma boa notícia, que também é assim que Marcos faz no início do seu evangelho, quando ele diz hoje, início do evangelho, palavra grega, evangelion, boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. O advento é um tempo para escutar a boa notícia da salvação de Deus, a boa notícia da proximidade e da misericórdia do Senhor, que não abandona nós, seu povo, mesmo no meio de situações às vezes tão adversas. E aqui eu também convido-vos a ter muita clareza de que a igreja não deve ser um lugar onde anunciamos más notícias. Nossa missão é anunciar uma palavra da salvação, de anunciar esta misericórdia e bondade do Senhor que envolve o ser humano, não de um Deus inimigo do ser humano, mas de um Deus que nos quer salvar e nesta vontade de salvar se fez um de nós na criança de Belém, que nós logo logo vamos contemplar no presépio. Esse desejo salvífico de criar uma nova história, mas é preciso que a gente abra para que essa vontade salvífica de Deus encontre um caminho. É preciso que a gente abaixe os montes para que Deus não tenha tanta dificuldade de chegar até nós. É preciso que a gente aterre os vales para que nós também não tenhamos tanta dificuldade de ir até o Senhor. Que montes e que vales são esses? Talvez os montes da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, do nosso individualismo. É preciso abaixar-se. E isso é tão bem claro que nós vamos ter que abaixar daqui a pouco para poder ver uma criança deitada num coxo. É ali que Deus vem até nós. Abaixou, como diz o apóstolo na carta aos Filipenses, esvaziou-se de si para se tornar um de nós. Peçamos ao Senhor para que abata esses montes que nós criamos com a nossa autossuficiência, que também nós permitamos que Ele preencha os vazios que ainda temos, os vales, essas depressões que tem, que muitas vezes são a nossa falta de compreensão da palavra, a nossa falta de solidariedade, a nossa não disposição para ir ao encontro do outro de forma missionária. Peçamos ao Senhor essa graça, mas acima de tudo sejamos a igreja que anuncia o consolo. Deus não está distante, Deus quer nos confortar. Repito, como pastor, Ele apacenta o rebanho, reúne com força dos braços os cordeiros, carrega-nos ao colo. Consolai é o primeiro verbo que brota desta nossa liturgia. O segundo verbo do Salmo 84, mostrai. Mostrai o que para nós, Senhor? A beleza desse salmo. Ó Senhor, mostrai a vossa bondade, a vossa salvação nos concedei. Eu quero ouvir o que o Senhor irá falar. O que Ele vai anunciar? Ele vai anunciar a paz para o seu povo e para os seus amigos. Está perto a salvação dos que o temem.
O que o Senhor nos dará? O Senhor nos dará tudo que é bom. A nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente. Há um otimismo, há uma esperança. Nós não podemos viver como pessoas pessimistas. Aí eu fico triste quando eu escuto da boca de cristãos: esse mundo não tem mais jeito. Como não tem mais jeito se o próprio Deus resolveu adentrar na história deste mundo? Se o próprio Deus resolveu escrever a nossa história conosco, para que Ele enviou seu Filho para nós se esse mundo não tem mais jeito? Esse mundo tem jeito, mas Ele quer fazer esse mundo novo. E aí nós entramos no terceiro verbo que está na carta de Pedro: virá. Os primeiros cristãos esperavam iminentemente a volta de Cristo. Era para amanhã. E muita gente começou também a desanimar. Ele não voltou, por que não voltou? E o apóstolo Pedro anunciando aqui algo belo: Deus não voltou, não porque esqueceu da sua promessa, mas porque Ele deseja que todos conheçam a salvação. Ele não quer que ninguém se perca e, portanto, Ele está retardando a sua vinda. O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns. Ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que ninguém se perca. Porque para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso, não assustemos com os profetas das desgraças, que anunciam a destruição, que anunciam que Deus está chegando aqui e acolá. Não, sejamos capazes de viver a esperança em novos céus e nova terra, que virão, mas que também nós vamos colaborar com isso. O texto termina dizendo: vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Aqui fala de fogo que destrói o céu, destrói a terra, né? A gente fica até com medo, mas eu não sei se vocês sabem, o metal precioso, para tirar a impureza, precisa passar pelo fogo. O ouro, para ser precioso, para chegar àquele quilate, de não ter nenhuma impureza, tem que passar pelo fogo ao alto grau, como a prata também. Nós precisamos deixar que o Senhor queime as impurezas da nossa existência para a preciosidade nossa aparecer. É esse o sentido do advento: tirar estas arestas, ou talvez lapidar, para que a gente chegue a essa pérola preciosa, essa pedra preciosa que o Senhor deseja. Porque algumas coisas atrapalham a nossa existência. A pureza aqui, a vida pura e sem mancha, é permitir que a salvação nos transforme. Novos céus e nova terra, novo homem, nova humanidade à luz daquele que ressuscitou, venceu a morte. O último verbo está no Evangelho: preparai. E aqui eu faço uma pergunta a vocês, mulheres. Mães, um filho está longe, ou uma filha, e você recebe um telefonema: daqui a 1 mês, minha mãe, eu estou aí em casa. O que vocês fazem nesse 1 mês? Talvez é bom pintar o quarto. O quarto precisa de uma pintura nova. Quem sabe, talvez até um jogo de cama novo. Vou pegar a receita para lembrar daquele bolo que ele ou ela gosta mais. Exupéry dizia que se alguém vem às 4 horas, eu já estou preparado às 3 horas. Preparar é garantir que essa presença já esteja no nosso coração antes de chegar. É uma presença importante. Preparar é garantir que tudo dê certo para que a presença, ao chegar, encontre acolhida e amor expresso até naquela pequena toalha que foi colocada na mesa. Nós estamos preparando o caminho do Senhor. Mas como nós estamos preparando? Que caminhos nós devemos endireitar? Quais os caminhos tortos e os atalhos que nós adentramos e que nós precisamos refazer agora? Endireitai as vossas veredas para que o Senhor venha. João Batista anunciava a conversão. Palavra grega metanoia,
metanous, mudança de mentalidade. É preciso mudar a maneira de ver, de pensar, de julgar e de discernir as coisas, para que a presença do Senhor, de fato, seja acolhida. Não estamos apenas preparando para celebrar o Natal, estamos preparando para a vinda daquele que é nosso amado. É preciso mudar muita coisa em nossa vida. Que vales precisam ser aterrados? Que montes precisam ser rebaixados? Que caminhos tortuosos precisam ser corrigidos? O Senhor vem, o Senhor veio, o Senhor virá. Preparai os vossos caminhos, endireitai as vossas estradas.